depois de quase 20 dias em alguns pontos aqui no Alto Uruguai, a chuva apareceu. Já estava fazendo falta essa precipitação para o campo. O pessoal está preparando a terra para começar a plantar o milho. O trigo ainda continua o seu desenvolvimento, mas já havia alguns lugares aí que os produtores estavam ficando preocupados, porque 20 dias ou mais sem chuva a fio, começa a ficar tudo muito seco. E o pessoal estava sem conseguir ter uma perspectiva para implantar a cultura do milho, que gradativamente vai ser plantada daqui para frente. E que ela é fundamental, né? Principalmente aí para as culturas que produzem leite, principalmente o pessoal que produz leite, mas ela também serve como grão, enfim, para ser comercializado. Mas muito mais para o pessoal que produz leite, que vai fazer silagem para produzir, enfim, o alimento essencial dessa cultura. E só fazer esse registro. A chuva veio, enfim, a gente não foi ver quanto choveu na região ainda, mas acredito que tenha chovido de um modo parelho no Alto Uruguai. E uma outra consideração importante que eu quero fazer, um registro, a gente vem fazendo umas matérias sobre os municípios aqui da região, buscando aspectos históricos, a formação, a colonização, o processo de urbanização do Alto Uruguai, do Grande Erechim, que formavam todos esses municípios hoje que compõem os 32 municípios, né? E tem histórias muito curiosas. Em todos os municípios tiveram, além de ter sido muito difícil de povoar essa região, sempre foi uma região muito rica de recursos naturais, né? Mas e deu base aí para o desenvolvimento através do ciclo da madeira, depois os grãos, a industrialização, enfim, as máquinas e chegando até hoje, né? Mas existem muitas histórias curiosas e muitas delas relacionadas ao processo inicial de povoamento. E Erechim é uma delas, né? O Grande Erechim. Aqui viviam os índios coroados, que eram lutadores, enfim, eram aguerridos, feito a guerra, e não foi fácil o processo houve muitos embates e confrontos entre os colonizadores, os primeiros homens brancos que vieram ocupar essas terras aí no final do século XIX. Então, a nossa história é marcada por muitos conflitos. Conflitos estes que parece que perduram em alguns momentos na nossa história e que vêm até os dias de hoje. E isso eu falo para lembrar duas questões, assim, que a gente talvez o individualismo ainda como processo político é muito presente na minha avaliação, no meu entendimento. Eu acho que a questão individualista ainda ela é muito marcante na nossa cultura política. Não só em Erechim, região, enfim, no país como um todo. E eu acho que esse é um desafio muito grande que a gente tem que vencer. Quer dizer, romper com essas limitações de pessoas, de indivíduos, para construir uma sociedade cada vez mais integrada e com um foco único no seu desenvolvimento. E aí envolve o desenvolvimento econômico, social, cultural, enfim, o que for mais abrangente. Então, faço essa lembrança porque a nossa história é repleta, realmente repleta, de fatos curiosos, trágicos também, de muita luta, de muitos embates, e parece que um pouquinho desse DNA histórico ainda perdura até os dias de hoje. Cada um defendendo um pouco o seu lado, os seus interesses e as suas
percepções. Isso não é ruim, por um determinado ponto de vista, não é ruim. O problema é quando o individualismo e a percepção acaba sendo um entrave e um problema para a construção de um projeto maior de cidade, tendo como base a política. Aí eu acho que fica complicado. Aí as coisas começam a ficar justamente, entram num ponto onde há muita separação, há muito desunião, e não se consegue reunir as forças e nem a sociedade, não se consegue reunir a sociedade e nem as políticas, lideranças políticas num projeto que possa envolver a cidade como um todo, o município, e buscar maneiras e recursos de fazer frente, por exemplo, a um momento como nós estamos vivendo, que é a pandemia, e logo depois que vai vir um recesso, aí, vai vir um problemão muito grande pela frente, que é a questão econômica. A gente ainda está se saindo bem, eu diria, de tudo isso. Mas como vai ser ali na frente depois dessa pandemia? A gente já está dando um giro, mas a gente vai precisar sim de toda a força, de todo o conhecimento, e eu diria até da integração máxima possível de todas, da sociedade, das lideranças políticas, empresários, para a gente conseguir dar a volta e fazer frente ao que está por vir, que ninguém sabe o que vai ser e quando vai ser, quando isso vai terminar. Então, mais do que nunca, eu acho que ter uma visão de conjunto vai ser muito necessário para a gente conseguir enfrentar os problemas e as dificuldades que estão por vir. Por hoje é só isso aí.